islamismo é uma das maiores religiões monoteístas do mundo. Com cerca de 1,2 bilhões de seguidores, ela surgiu na Arábia por volta do século VII. Fundada por Maomé, e seu livro sagrado é o Alcorão, que contém o código religioso, moral e político dos muçulmanos. As obrigações de todos os muçulmanos, reunidas nos 5 pilares do Islã, incluem a fé em Alá, que é uma designação em árabe para Deus, e em seu profeta Maomé, orar 5 vezes ao dia, praticar caridade, jejuar no meio do Ramadã e peregrinar até Meca pelo menos uma vez na vida. Meca é uma cidade sagrada para o islamismo. Os seguidores do islamismo são encorajados a defender sua religião através do que eles chamam de jihad. Desde os primeiros anos, surgiram divisões no interior do islamismo, por conta de quem sucederia Maomé após a sua morte em 632. Os dois ramos principais do islamismo são o xiita e o sunita, sendo que 90% dos muçulmanos no mundo pertencem ao sunita. A construção do Estado Árabe iniciou-se com Maomé, um mercador da cidade de Meca. Maomé fundou o islamismo, religião monoteísta, cujos seus seguidores também eram chamados de muçulmanos. De acordo com a tradição islâmica, aos 40 anos de idade, Maomé foi escolhido por Deus para ser o último profeta enviado à humanidade. Quando iniciou suas pregações, Maomé dizia que todos os ídolos do templo deviam ser destruídos, pois havia só um Deus, o Criador do universo. A pregação de Maomé desagradou todos os sacerdotes de Meca, e em 622 Maomé refugiou-se a Yatrib, onde lá ele difundiu a nova religião, criando um exército de fiéis. E com isso ele invadiu Meca e destruiu todos os ídolos do templo, preservando Kaaba e a Pedra Negra. E em 632 Maomé morreu e foi substituído por Califa, que era o substituto. Até o século VI, haviam vários povos na Península Arábica. Os historiadores costumavam classificá-los em dois grupos. Árabes do litoral moravam próximos ao Mar Vermelho, e a cidade era bastante conhecida pelo seu grande comércio, e árabes do deserto, que moravam próximos aos oásis, e suas cidades eram bastante conhecidas pelos seus artesanatos e pelas suas criações de ovelhas, cabras e camelos. A construção do Estado Árabe iniciou-se com Maomé, um mercador da cidade de Meca. Maomé foi o fundador do islamismo, que era uma religião monoteísta, cujos seus seguidores poderiam ser chamados de muçulmanos. De acordo com a tradição islâmica, aos 40 anos de idade, Maomé foi escolhido por Deus para ser o último profeta enviado para a humanidade. Os princípios básicos do islamismo estão inseridos no livro denominado Alcorão ou Corão. Segundo o Alcorão, Alá é um Deus bom e justo, e baseado nas suas ações na terra, você será recompensado ou não na vida pós-morte. O Alcorão não é um livro apenas de preceitos religiosos, mas também jurídicos, morais e éticos. Ele, por exemplo, proíbe o consumo de carne de porco, ingerir bebidas alcoólicas, a prática de jogos de azar e principalmente proíbe o roubo. Mas, por outro lado, o livro permite a poligamia masculina, que é quando o homem tem mais de uma esposa. Após a morte de Maomé, a religião islâmica foi dividida em várias vertentes, as quais se destacam duas até hoje conflitantes. Os sunitas defendem que o homem deve ser o chefe do Estado e ter sólidas virtudes morais. Os sunitas, além do Alcorão, seguem a Sunna, que é um guia de profetas. As informações nele presentes são chamadas de hadith. Os xiitas acreditam que a chefia do Estado só cabe a um descendente de Maomé ou ele aparentado e acreditam que tem que ter total obediência a ele. Atualmente, a maioria dos seguidores do islamismo são sunitas, cerca de 90% dos atuais adeptos. A partir do século VIII, os territórios conquistados pelos muçulmanos começaram a enfrentar crises internas causadas pela rivalidade entre os califas. Isso causou o desmembramento do Império Islâmico e ocasionou a criação de novos estados independentes como Cairo e Córdoba. No plano externo, os árabes tiveram que enfrentar a reação dos cristãos. Por exemplo, na Península Ibérica, os cristãos se reuniram para expulsá-los de seus territórios. Entre os séculos 8 e 15, povos invasores acabaram conquistando os territórios dominados pelos muçulmanos. Os muçulmanos implantaram um sistema de irrigação que tornou as terras férteis, o que facilitou na agricultura variada. Eles não só expandiram seus territórios, como também seu comércio, dominando grandes rotas e o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Para facilitar o comércio, eles criaram várias ferramentas jurídicas, como cheques, letras de câmbio e recibos e
O comércio também ajudou no desenvolvimento do artesanato, como de sedas, joias, ferramentas e armas, destacando as espadas produzidas em Canoba, atual Espanha, que eram muito cobiçadas pelos cavaleiros medievais. A cultura e religião islâmica não foram implantadas nos territórios conquistados. Apesar de muitas pessoas terem se convertido ao islamismo, as comunidades cristãs e judias continuaram com suas crenças. Os muçulmanos chegaram à Península Ibérica em 711 e lá se estabeleceram por quase 8 séculos até que foram expulsos. Com isso, o domínio árabe teve grande impacto sobre a cultura de povos portugueses e espanhóis. Atualmente, encontram-se traços da exuberante arquitetura árabe em casas, praças, construções e ruas de Portugal e Espanha. O islamismo também está presente e é praticado aqui no Brasil, compondo parte do nosso pluralismo religioso. O primeiro grupo de muçulmanos a vir para o Brasil era constituído de africanos escravizados. A revolta dos malês, em 1835 aqui na Bahia, foi uma revolta realizada por africanos escravizados muçulmanos. Segundo o IBGE, não há um consenso sobre o número de muçulmanos presentes aqui no Brasil, mas estima-se que há cerca de 1,5 milhão de adeptos no país.